Muito bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento em duas passagens. Nós vamos ler as passagens de Lucas capítulo 10, versos 17 até o 20. E nós vamos também ler uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, em seguida. Comecemos, portanto, abrindo a palavra em Lucas capítulo 10. Verso 17, a palavra diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Agora vamos abrir em Marcos, capítulo 9. Verso 14, eu quero que você já perceba aqui o contraste entre essas duas passagens. Marcos capítulo 9, versículo 14, diz: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós já lemos a tua palavra e nós sabemos que ela é inspirada pelo Espírito Santo. E, portanto, nós necessitamos do auxílio deste mesmo Espírito que a inspirou e que é o único, portanto, que de fato sabe a verdade, o significado, o sentido desta palavra, para que seja também transmitido esse sentido a nossas vidas, para que nós possamos compreender e possamos ser transformados pelos ensinos da tua palavra. Tudo isso te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, senhores. Nós vemos, meus irmãos, duas passagens, portanto, muito contrastantes. A primeira passagem que nós lemos, a passagem de Lucas,
Os discípulos estão retornando da missão que Cristo mesmo deu a eles no início do capítulo 10, quando Cristo os comissionou para irem às cidades antes do próprio Cristo. Ele fez uma espécie de seleção, digamos assim. Cristo não tinha tanto tempo para passar em todas as cidades e vilas. Então ele mandou aqueles discípulos à frente como que para preparar lugar. Vão e vejam nas cidades onde vocês passarem as que estão dispostas a me receber. E então vocês vão lá, fazem uma pesquisa, avaliam, e se essas cidades estiverem abertas e disponíveis a receber, eu então irei até elas também. E as que não estiverem dispostas, disponíveis, que suas portas estiverem fechadas à mensagem do Evangelho, Cristo disse, então, não perco nem tempo, eu nem passo por esses lugares e vou apenas nos lugares em que a obra de Deus estiver propensa a ser recebida. E então os discípulos foram, mas é claro que eles não eram para apenas chegar nesses lugares e pedirem, vocês querem receber Jesus? Não, eles deviam entrar e experimentar mesmo na prática, pregar o Evangelho lá, orar por aquelas pessoas e também expulsar demônios naqueles lugares. E então o resultado inicial dessa obra dos discípulos seria então uma atestação para Cristo de que, sim, ele iria para aquelas cidades depois também. E acontece que os discípulos foram e retornaram para dar o relatório a Cristo. E nesse retorno eles voltam, como o texto diz, muito alegres. Veja novamente, Lucas 10, versículo 17, diz, então regressaram os 70 possuídos de alegria, muito alegres, dizendo, Senhor, deu certo. Olha só, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. A expressão aqui, submetem, eles não conseguem resistir. Quando nós chegamos lá, e nós falamos do Senhor, e nós anunciamos ao Senhor, e nós repreendemos aqueles espíritos que possuíam as pessoas, eles não tiveram forças, não tiveram condições de manter os seus cativos, os homens, as pessoas que eles possuíam. E então, eles libertaram essas pessoas. E os discípulos estão muito felizes, porque eles se sentem participantes dessa obra, e de alguma maneira, eles estão alegres pelo poder que eles mesmos estão experimentando de expulsar aquelas criaturas, aqueles espíritos malignos. Então Jesus naquele momento dá uma explicação do motivo pelo qual eles estão sendo eficientes no trabalho e ao mesmo tempo faz uma ressalva muito importante para eles. Para que os discípulos possam orientar a sua vida e entender de fato de onde vem a eficiência, de onde vem a eficácia do seu trabalho e qual é o motivo verdadeiro da alegria. Jesus diz o seguinte para eles, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O ponto que Cristo está destacando aqui é, na verdade, o assunto central da mensagem do Novo Testamento. O assunto central é a vitória de Cristo. Ou seja, Cristo veio a esse mundo para conquistar uma estrondosa vitória sobre os poderes das trevas, a fim de libertar o povo dele do domínio do mal, do domínio do pecado, do domínio do mal, do pecado potencializado pelas trevas, pelos poderes das trevas, na figura de Satanás, o chefe, o maioral de todos os demônios, aquele que, por causa do pecado que entrou no mundo, por causa da corrupção, por causa da queda da humanidade, arrogou direitos sobre os seres humanos, direitos de acusá-los, de exigir a morte dos pecadores, direitos de cegar, de enganar as nações, para que os ímpios, para que os incrédulos não compreendam, não conheçam
o Evangelho e sejam salvos. Esse poder exercido por Satanás, um poder de cegueira, um poder de dominação, um poder de engano, de sedução, é um poder que ele exerce desde que o pecado entrou no mundo, desde que por ele mesmo, como um instrumento ou pela instrumentalidade dele, a tentação foi feita em Adão e Eva e eles caíram e, portanto, desde então, o pecado é a norma vigente deste mundo. O mal, a queda, a corrupção é a realidade última, máxima, visível perante os seres humanos. Nenhum ser humano consegue se livrar por si só desse poder das trevas, desse poder da corrupção, desse poder do mal, do pecado e da morte. Então, para que os homens pudessem ser libertados, para que pudessem ser feitos novas criaturas, para que pudessem ser feitos cidadãos do mundo vindouro, Cristo veio para derrotar, para desfazer as obras das trevas, João diz, né? Para isso Cristo se manifestou, para desfazer as obras das trevas. Mas como ele desfez isso? Qual foi o roteiro? Qual foi o método? Todos os fatos relacionados à vida de Cristo são necessários ou foram necessários, foram imprescindíveis para que ele pudesse derrotar as trevas, desfazer as trevas e, portanto, libertar o seu povo e, portanto, dar autoridade ao seu povo também para que participasse dessa missão, dessa autoridade que é dele acima de tudo. Cada evento da vida de Jesus tem aqui um ingrediente, soma o ingrediente necessário nessa grande vitória escatológica de Cristo. Seu nascimento, nesse sentido, é vitorioso, porque é o adentrar do divino na história humana. E na situação mais baixa, mais humilhante, né? Um bebê nascido ali, posto numa manjedoura, envolto em faixas. Uma mensagem paradoxal de Deus. Ele entra no mundo, mas ele entra pela porta dos fundos, digamos assim. Ele entra na humilhação. A humilhação de Cristo ao se encarnar. O modo como ele se esvazia da sua glória, não dos seus atributos, mas dos seus direitos de ser reconhecido como Deus. É a indicação do caminho que ele decidiu seguir para derrotar as trevas. É o caminho do sofrimento, é o caminho do experimentar no lugar do ser humano as penas, as mazelas, as consequências do pecado. Ele faz isso durante toda a sua vida. Cada passo de Jesus aqui nessa terra foi um avanço do reino de Deus sobre o reino das trevas. Cada passo de Cristo não pôde ser em falso, porque um único passo em falso de Jesus e toda a obra da redenção estaria comprometida. Por isso Cristo é tentado pelo diabo no seu primeiro confronto, e 3 vezes ele é tentado pelo diabo, mas ele vence as 3 vezes. Cristo não poderia perder uma única vez, porque se ele fosse derrotado uma única vez, a batalha e a guerra estaria perdida. Então cada passo de Jesus, a cada momento em que ele confronta as trevas, em que ele põe as trevas para trás, é uma atestação, é uma confirmação de que ele veio para vencer, e que ele é o vencedor, e que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas é todo o pacote da vida de Cristo, é todo o processo da vida de Cristo, seu nascimento,
sua vida perfeita de obediência à lei de Deus, sua pregação do Evangelho na terra, suas curas, seus milagres, o fato de ele colocar Satanás para trás, mas também o fato de ele se submeter, dele morrer, pagar o preço dos pecados, ser sepultado, ressuscitar, subir ao céu, tudo isso junta-se para descrever a sua vitória, que é a grande mensagem do Novo Testamento, a vitória de Cristo sobre os poderes das trevas, sobre os poderes hostis. E é desse modo que ele destrona o poder do príncipe deste mundo. É deste modo que ele derruba a autoridade de Satanás. Por isso ele disse aos discípulos: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E o sentido é, enquanto vocês estavam lá, nas cidades, anunciando lá o evangelho nas cidades, enquanto vocês estavam lá, repreendendo os espíritos malignos, e eles, por causa do meu nome, se submetiam às ordens de vocês, enquanto isso eu via, eu estava vendo, ele diz, eu estava vendo Satanás caindo do céu como um relâmpago. É interessante, ele não disse, olha, eu vi, isso estava lá no passado, ele caiu em algum momento, ele estava caindo, ele está, portanto, caindo. Ou seja, toda a vida de Cristo, desde o seu nascimento até o seu retorno ao céu na ascensão, são todos esses eventos, são todos esses atos que impõem, que impuseram sobre Satanás a sua queda, a sua derrubada. Caçaram o poder dele, tiraram dele o poder da acusação e o poder do engano. Por isso, Jesus disse, vocês puderam expulsar aqueles demônios por causa da minha autoridade. Que eu estou, nesse exato momento, impondo sobre Satanás. O que Cristo queria que eles entendessem é que ainda era um processo. Satanás não havia ainda caído definitivamente do seu posto de autoridade. Ele ainda exercia alguma autoridade ali naquele mundo de engano e de acusação. Mas isso estava com os dias contados. Isso acabaria dentro de alguns dias, quando Cristo seria crucificado. Então, na própria palavra dele, em João 12:31, o mundo seria julgado. O príncipe desse mundo seria expulso. Nesse momento, seria a definitiva queda de Satanás do seu posto de acusador, do seu posto de enganador das nações. E por isso Jesus diz, eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Não é a autoridade de vocês, não é o que procede do homem, mas é a autoridade de Cristo. E por isso, os demônios se vos submeteram. E por isso, ele está dizendo, esse não é o motivo maior da alegria que vocês deveriam demonstrar. Porque o motivo maior da alegria que vocês deveriam demonstrar não é pelo meio, e sim em relação ao fim. A expulsão dos demônios, está dizendo, é uma questão intermediária aqui. Não é a questão final. É uma coisa necessária, mas é uma coisa intermediária. É um meio para um fim. Então vocês não podem colocar a alegria de vocês no meio, mas no fim. O fim é o fato de que vocês estarão no céu. É que vocês estarão no novo céu e na nova terra. E esse é o motivo máximo da alegria. O meio, o instrumento, é a hora em que nós temos que expulsar, colocar as forças para trás, as forças das trevas. Mas este é o meio, esse é o momento, esse é o agora. O agora não é o ponto-chave da alegria de vocês, que é o fim, é o objetivo máximo.
É a restauração definitiva deste mundo. Quando então os santos de Deus habitarão eternamente com o Senhor. Então, a alegria, ele disse, verdadeira não deve estar no fato em si de que os espíritos se submetem a vocês por causa do meu nome, Jesus disse, mas sim porque o próprio nome de vocês, e claro, por causa também do nome de Jesus, está arrolado nos céus. Vocês são cidadãos dos céus. Então, a conquista maior que eu tenho para vocês não é a de exercer um poder agora sobre as trevas, mas é a de estar eternamente vitorioso sobre as trevas. Não é uma vitória temporária, mas é a vitória final, definitiva. Não é uma obra inacabada, é na obra final e eterna que vocês devem colocar a alegria de vocês. Porém, nesse momento eles vencem a batalha contra os espíritos malignos, e talvez isso encheu o coração deles de uma certa soberba, provavelmente, de um certo orgulho, possivelmente, e mais para frente eles enfrentam outra batalha e fracassam. É o texto de Marcos que nós lemos e que agora nós devemos também considerar em conjunto com o que nós estamos meditando aqui. O texto de Marcos, que também é um texto amplamente conhecido nosso, descreve aquela situação em que Cristo tomou 3 dos seus discípulos e os levou ao monte, e lá ele se transfigurou diante deles, desses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, mostrou a glória dele mesmo para os seus discípulos no alto do monte, mas então, quando ele desce do monte e vai até o vale, ele se depara com uma situação de conflito. Então, mais uma vez, há um contraste aqui, né? Esses contrastes dos evangelhos, às vezes, devem ser percebidos porque eles ensinam algumas coisas, eles transmitem certas coisas. O fato é que estamos vendo 2 cenas totalmente diferentes, antagônicas. No momento você vê quase que um céu, né? Lá no alto do monte, Jesus, os discípulos, Pedro dizendo, mestre, é bom demais estarmos aqui, vamos construir tendas, vamos morar aqui, não vamos nunca mais embora desse lugar. Moisés, Elias, é um céu. Mas depois, lá embaixo, eles descem e se deparam com um quase inferno, né? Com uma situação de terror, sofrimento, angústia, falta de fé, quando Jesus se aproxima com os seus 3 discípulos que foram com ele ao monte, e ele encontra lá embaixo uma discussão, Marcos relata, uma discussão entre os religiosos, os escribas e os fariseus e os discípulos de Jesus. Estão discutindo, uma gritaria ali aparentemente. E Jesus então se aproxima, e quando ele vai se aproximando, diz que a multidão começa a olhar assim meio que apavorada, porque ele está chegando e diz, agora que o circo vai pegar fogo mesmo. A multidão sempre quer ver sangue rolando, né? Quer ver a coisa sensacional. Estão discutindo ali, né? Jesus e os discípulos de Jesus com os fariseus estão discutindo e todo mundo, mas cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sumiu, né? Aí de repente ele está vindo, está chegando, está chegando. Aí chegaram, agora nós vamos ver o negócio esquentar mesmo, né? E Jesus então se dirige aos fariseus e pergunta para eles, por que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Ou seja, se tiver que discutir, discutam comigo, né? Mas por que estão discutindo com eles? E então, um homem surge do meio da multidão e diz, eu sou o motivo. Eu sou a causa dessa briga, dessa discussão, desse problema aqui. E a situação é a seguinte, eu trouxe o meu filho. Provavelmente ele veio de longe, fez uma viagem difícil, complicada. E ele diz, eu trouxe meu filho, um jovem, talvez de uns 14, 15 anos. A gente não pode dizer com certeza qual é a idade dele. Ele não é nem adulto nem criança, ele é um jovem. Um adolescente, provavelmente. Dizia, ele está possesso de um espírito mudo e surdo, ou seja,
além de ser uma possessão maligna, isso está causando uma enfermidade aqui no caso, uma restrição física no menino, ele não fala, ele não ouve. Porém, é violento, tenta matá-lo, é terrível a situação desse jovem, desse adolescente. E então, o pai do menino diz, né, a coisa mais doída até aquele momento para um discípulo ouvir, porque ele diz: e eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsá-lo. Não conseguiram expulsá-lo. Então aqui está, um contraste, porque lá em Lucas eles tinham voltado alegres, felizes, porque eles tinham conseguido expulsar muitos demônios. E agora eles se deparam com uma situação de um menino apenas, e eles tentaram, o texto sugere que eles tentaram mesmo expulsar, mas não teve jeito. Não saiu, de jeito nenhum. E então isso causou aí uma vergonha nos discípulos de Cristo, por terem fracassado, e ao mesmo tempo isso respinga no próprio Cristo, porque justamente esse é o ponto, né? Afinal de contas, ele não deu essa autoridade para eles, ele deu. E eles não estão conseguindo. Então, o problema aqui, e é por isso que está aquela discussão, aquele bafafá, né, os fariseus acusando provavelmente os discípulos de serem enganadores, serem farsantes, coisas do tipo. E ao mesmo tempo, né, todo mundo brigando ali e alguém sem solução no meio. Todo mundo brigando, os religiosos brigando de um lado, os discípulos discutindo do outro. Mas o problema que é bom, ninguém resolve. E geralmente é assim mesmo, né? Quando as pessoas começam a discutir, elas esquecem do problema e só discutem para poder brigar mesmo e para poder um ser mais esperto e forte do que o outro. E os problemas ficam sem solução de qualquer maneira. Ali está um pai desesperado, ele se aproxima de Cristo, então diz: eu trouxe, agora a situação é essa. E Jesus se interessa pelo caso e faz perguntas. E diz: mas faz quanto tempo que ele está possuído desse espírito? E o pai do menino diz: desde a infância. Por isso que a gente vê que ele não é mais criança, ele já é talvez um jovem, um adolescente, mas o diagnóstico de possessão é desde a infância. O que é muito surpreendente, né? Porque há essa ideia de que a criança, por ser inocente, por ser anjinho e etc., ela não é então suscetível à influência maligna, né? E isso é uma bobagem completa, né? Porque esse é um mundo caído, esse é um mundo quebrado, esse é um mundo decaído, é um mundo depravado. E todos que nascem nesse mundo já nascem sujeitos à escravidão do pecado e da morte. Não há limite de idade para o inimigo agir. E agir nas crianças, inclusive. Por isso também não há idade mínima para o mal agir. Ok? E os pais têm que saber isso muito bem, aqui é um parênteses que estou fazendo, os pais têm que saber muito bem, não há limite de idade mínima para o inimigo agir nas crianças, mas graças a Deus também não há limite de idade mínima para elas serem ensinadas, né, no caminho do Senhor, no caminho em que elas devem andar, e aí está também o incentivo aos pais para que cuidem de seus filhos, porque o inimigo sempre esteve interessado neles. E muitas vezes acha que tem até direitos sobre as crianças, como é o caso aqui. Né? Mas o fato é que há um fracasso. Os discípulos não conseguem expulsar. Cristo então chega lá e mostra a autoridade dele. Ou seja, ele chega, expulsa, o demônio sai, há uma conturbação ali, é claro. No final o menino parece que está morto. Jesus o levanta. E então ele prova duas coisas. Ele diz que o problema não estava em si no comissionamento do próprio Cristo e nem no próprio Cristo, porque ele não teve nenhuma dificuldade de expulsar. Chegou ali, expulsou. E aí os discípulos então, né, começaram a pensar: peraí, então o problema, onde é que está o problema? O problema está no demônio? O problema está
em nós? E aí eles chegam em casa e fazem exatamente essa pergunta, né? Dizem, por que é que nós não conseguimos expulsá-lo? Daí no versículo 28, né, Marcos 9, quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? E a explicação de Cristo, que deve ser vista aqui no finalzinho do versículo 29, mas também deve ser ligado com aquilo que ele declarou por 2 vezes, pelo menos, na sessão inteira. Por exemplo, no verso 19, quando ele disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E o que ele repete em resposta à expressão do pai do menino, né? Lá no verso 23, ou melhor, no verso 22, quando o pai do menino diz, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E então Jesus dá uma resposta até certo ponto indignada, ele diz, como assim se podes? Tudo é possível ao que crê. Então nós temos que entender que a falha dos discípulos era dupla. Por um lado, aparentemente sim, eles subestimaram o desafio. Porque Cristo diz isso para eles, olha, esta casta não é tão fácil, é mais ou menos o que ele falou. Olha, esta casta não sai assim como vocês imaginavam. Ela é um desafio maior. Quando ele usa a palavra casta, o termo original é raça, essa raça. Então existe raça de cachorro, tal, existe raça de demônio também. De alguma maneira, o sentido é que são variados. Uns são mais fortes do que os outros. Claro que é um termo humano, né? Um termo que tenta de alguma maneira descrever uma realidade que não é facilmente entendível por seres humanos. Essa raça, que Cristo diz, essa classe de demônios, essa categoria de demônios, esse nível, alguma coisa nesse sentido. Ele está falando, esse aí era mais forte mesmo. Porque a gente sabe que existe mesmo uma hierarquia. Satanás é o chefe, tem que ser mais forte que os outros. Então, primeiro vocês subestimaram o problema, vocês foram para ele assim, meio tipo, sabe, só mais um, e a gente resolve de qualquer maneira. E sempre que as pessoas de fato subestimam o mal, a tendência é fracassar. Sempre que se subestima a oposição do mal nas nossas vidas. Preciso estar atento a isso. Evidentemente que não se pode também superestimar, exagerar. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma leitura equilibrada, uma leitura correta do tamanho do desafio que nós enfrentamos quando nós enfrentamos as trevas. Então, está dizendo, vocês não avaliaram bem o problema, vocês não avaliaram bem a situação. Vocês chegaram aqui afoitos e não prestaram atenção na real dificuldade que estava diante de vocês. Porque às vezes a nossa tendência, e parece que foi isso que os discípulos estavam fazendo, é levar as coisas meio no automático. Vai fazendo automaticamente as coisas. Né? Eles haviam expulsado vários demônios antes, muitos. Só mais um. Mas não era só mais um. Aqui o desafio era maior. Então, faltou avaliar, faltou diagnosticar. Provavelmente Jesus mostrou isso para eles quando mostrou que fez perguntas ao pai do menino. Escuta, há quanto tempo ele está assim? Porque, tudo indica que os discípulos nem se preocuparam com nada e foram tacando o mesmo remédio para o remédio padrão. Sim, como muitas vezes, você vai no médico e ele olha para você e taca o remédio padrão. Sem analisar, sem avaliar a situação.
Os discípulos encontraram aquela situação e tacaram o remédio padrão, sem avaliar qual era o grau da dificuldade que eles estavam enfrentando. Então, a primeira dica de Cristo aqui tem que analisar, tem que avaliar. Quer dizer, é exatamente a mesma situação? É o mesmo problema que você já enfrentou? Ou é diferente? Ou é mais forte? Ou é mais complicado? Faltou análise, faltou diagnóstico. Mas aparentemente isso não foi o problema maior. O problema maior é que eles se superestimaram. Então eles subestimaram o inimigo, eles subestimaram o problema, o adversário que eles estavam enfrentando, e se superestimaram. Acharam que eles eram a solução, ou seja, Cristo foi dar uma passeadinha lá em cima e deixou a gente aqui embaixo, nós aqui resolvemos. Quando aquele pai do menino vem e diz, olha, eu vim trazer esse meu filho aqui para vocês, é para a gente mesmo, nós aqui estamos aqui, pode trazer, nós resolvemos. Porque lembra aquela alegria deles antes lá que Cristo não gostou? Cristo notou alguma coisa errada naquela alegria deles. Quando eles voltaram alegres demais, porque tinham feito aqueles sinais e tinham expulsado aqueles demônios, eles voltaram alegres demais e Cristo não gostou daquela alegria. Por isso que ele dá uma reprimenda, ele diz, olha, vocês expulsaram porque Satanás está caindo do céu, estou derrubando ele, é um processo, já está caindo, por isso que nós podemos saquear a casa, o valente está amarrado, nós estamos prendendo ele aqui. A gente pode saquear a casa dele. Mas a autoridade sou eu que estou dando para vocês. Então, vão com calma nisso daí. E coloquem a alegria no lugar certo, não no poder que vocês exercem, não na autoridade que vocês exercem, não no reconhecimento que vão dar a vocês por causa disso. Mas coloquem a alegria de vocês no que realmente vale, no fato que eu vos dou a vida eterna. E é isso que conta, e é isso que vale em última instância, porque se não tiver isso, o resto não vale nada. Então, ele notou essa alegria exagerada deles, ele dá uma reprimenda, ele dá uma controlada nisso, e agora aqui ele diz, o problema foi que vocês se superestimaram demais, achavam que podiam resolver tudo, e se esqueceram de que a autoridade não é de vocês, é minha. É por isso que ele diz, ó geração incrédula, até quando eu tenho que aguentar gente como vocês? E quando ele fala isso bem no começo, quando o pai do menino diz, eu trouxe o meu filho para eles e eles não puderam. Aí Jesus diz, ó geração incrédula. Para quem ele está falando esse ó geração incrédula? Para todo mundo. Para os religiosos que estão ali, acusando. Para os discípulos que estão ali e não tiveram capacidade de expulsar aquele demônio. E para o próprio pai do menino, que vai logo mostrar mesmo que ele não tem fé. Todo mundo, nivelou todo mundo aqui. Geração incrédula. Logo à frente o pai do menino diz, bom, se tu podes alguma coisa, então... Aí ele diz, assim, se tu podes. Eu não tenho ensinado que é pela fé que as coisas acontecem? Que é pela fé que é possível fazer essas coisas? Tudo é possível ao que crê. Agora, não é uma fé mística, não é uma fé pensamento positivo, não é uma fé ritual. É uma fé confiante na autoridade de Cristo. Essa fé, para quem não é impossível. Porque não é impossível é para Cristo, não para a fé em si mesma. A fé não é uma varinha de condão que toca e transforma as coisas por si mesma. Mas é uma confiança na autoridade de Cristo, da sua obra, do que Ele fez.
da sua vitória em cada passo, desde que nasceu até morrer, até voltar ao céu. Tudo o que ele fez. Uma confiança nisso. Ele está dizendo, eu derrubo Satanás. Então, vocês também podem derrubar. Aquela alegria dos discípulos anterior mostrava que eles estavam pensando mais que eram eles mesmos que faziam isso. Mas nós usufruímos do poder de Cristo pela fé. A fé é o instrumento através do qual a autoridade de Cristo vem para nós. Porque a fé é um abrir mão da própria autoridade. É um abrir mão da própria confiança, da própria segurança, para confiar, para descansar, para ter certeza em Cristo. Fé é um abrir mão da certeza pessoal para descansar na pessoa de Cristo. Do mérito pessoal. Da sensação de que nós podemos resolver as coisas. Para entender que só Cristo pode resolver as coisas. Então, faltou isso. Cristo diz, faltou fé. Vocês creram demais em si mesmos, mas não em mim. E quando ele diz faltou oração e jejum é uma palavra que a gente não tem certeza se nesse caso está no texto original, está em colchetes aí, mas em outros textos aparece jejum, então, portanto, é um termo lícito da Escritura. Oração e jejum, portanto, são ingredientes da fé. Ingredientes da fé. Não são coisas místicas, não são coisas que agem por si mesmas, mágicas. Mas são ingredientes, são atitudes humanas que reforçam a fé em Cristo. Porque a pessoa que ora, a pessoa que jejua, é a pessoa que não confia em si mesma. Ela não acha que ela tem a solução em si mesma, ela não acha que ela pode resolver as coisas por si mesma. Mas ela mostra através disso a sua dependência de Deus. Então o que aconteceu com os discípulos foi que eles subestimaram o problema e superestimaram a si mesmos. E a soberba, o orgulho, precede a queda. E por isso falharam. O que tudo isso nos ensina, meus irmãos, para completarmos? Que Cristo alcançou uma vitória estrondosa sobre as trevas. Ele veio para isso. Ele não falhou. Ele venceu. A cada passo do seu ministério, desde o nascimento até o seu retorno aos céus, ele esteve destronando Satanás do seu posto de autoridade. Cristo tomou para si essa autoridade sobre o mundo, sobre as nações. Isso já é fato, isso já é realidade. Naquele momento isso já estava em construção. Hoje, após a cruz, após a ressurreição, após o Pentecostes, isso já é fato. Consumado. E, portanto, a mesma autoridade dele, que ele concedeu aos discípulos dele, ele concede à sua igreja hoje. De maneira que a igreja é o instrumento do poder de Cristo, da autoridade de Cristo, para a missão no mundo. Mas a igreja não deve se alegrar exageradamente no meio, no instrumento em si, na missão em si. Porque senão ela pensa que essa é a vida dela. É fazer as coisas. Ela tem que ter alegria maior no fim, no último, no reino eterno, que é para lá que nós fomos predestinados. Enquanto isso, ela enfrenta as lutas, as dificuldades, como? Analisando cuidadosamente, caso a caso, sem subestimar os desafios, os problemas, mesmo quando eles parecem simples e insignificantes. Quando se trata de enfrentar o mal, nunca é simples, nunca é insignificante. É sempre preciso estar atento, preparado, criterioso. O inimigo é astuto. Age em crianças, age em qualquer pessoa. Mas o Senhor já o derrotou. E nos dá a sua autoridade também para pisarmos serpentes
e escorpiões. Então não confiemos em nós mesmos. Não superestimemos a nossa capacidade, o nosso poder, a nossa inteligência, a nossa piedade. Mas humildemente busquemos a fé através da oração, através do jejum, através da dedicação verdadeira ao Senhor, para que Ele continue operando através de nós, enquanto recebe toda a honra e toda a glória, porque só Ele é digno disso. Analise as situações, não subestime. Dependa, confie em Cristo, não se superestime. Coloque alegria no que realmente deve estar. Naquele momento máximo que o Senhor reservou para nós nos céus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e pela oportunidade que temos de meditar, de pensar nessas coisas, enquanto o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, aplica ao nosso coração a cada situação que cada irmão e irmã vive. Só o Senhor sabe exatamente como cada um aqui deve aplicar essa mensagem ao seu dia a dia, às suas lutas pessoais, às suas dificuldades, a necessidade de crer mais no Senhor, de depender mais do Senhor. Conduze, eu te peço, essas coisas, esse entendimento, essa aplicação da Tua mensagem a cada coração, para que todos nós possamos progredir no conhecimento de Ti mesmo e na eficiência em relação ao serviço que o Senhor nos comissionou. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.